essas coisas que eu assisti. E ainda hoje eu vou ver. Ainda hoje eu vou. Hoje ainda vou. Hoje eu vou escrever, eu tô jogando, tô jogando esse vídeo. E é isso. Beijos. Eu vou tomar uma atualização pra vocês. Aqui eu vou gravar os vídeos de Snap e postar pra vocês. E é isso. Eu sei que o vídeo de hoje tá muito curto também, gente. Desculpem, tá? Eu sei que o vídeo de hoje tá muito curto, mas não tá muito bom pra vocês. Tava lá assistindo, era isso, depois eu vou falar uma outra coisa. Mas antes eu tenho que passar uma copa no papel lá e vou falar pra vocês o que eu vou fazer, tá?